Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. O Vasco se vê distante de Coelho neste momento e mira outros nomes para reforçar o ataque. O clube trata como prioridade as contratações de um atacante de lado e de um zagueiro, e o argentino do Atlético Paranaense era o plano A para o setor ofensivo. Porém, as negociações não andaram nas últimas semanas. Desta forma, o departamento de futebol do Vasco já trabalha focado em outros nomes. Entende-se que o Atlético Paranaense está pedindo valores acima da realidade pelo jogador, e o Vasco não quer fazer negócio com estes valores, em torno de 6 milhões de euros, 38,5 milhões de reais. O Vasco tentou envolver o zagueiro Léo no negócio por Coelho, em uma troca que envolveria um montante em dinheiro e o jogador, mas o Atlético recusou a forma de negócio e ofereceu o zagueiro Gamarra em troca. O Vasco preferiu acertar a venda de Léo de forma independente das outras negociações, e o defensor foi vendido por cerca de 9 milhões de reais. O Vasco tem a posição de um ponta com status de titular como prioridade. O clube avalia os nomes no mercado, com auxílio do scout, e segue na busca por um reforço para resolver o problema do time na posição, que perdeu David por lesão e não conseguiu um substituto à altura, como Emerson Rodrigues e Jean David, já utilizados no setor. O problema na ponta esquerda é crônico no Vasco, e Coelho preenchia os requisitos do clube no mercado. O atacante é visto como um jogador de velocidade, com drible e finalização, característica que falta ao elenco. Além disso, o argentino tem experiência no futebol brasileiro, com 5 temporadas entre Bragantino e Atlético Paranaense. Versatilidade e recomposição defensiva também são critérios levados em conta. Até aqui, além dos jogadores já contratados pelo Vasco, os únicos atletas que receberam propostas do clube carioca foram Coelho e Balbuena. Outros nomes já foram sondados, mas não passaram de consultas. Chegou ao fim a passagem de Danilo pela Juventus, mas ainda não será dessa vez que o lateral retornará ao futebol brasileiro. Fora dos planos do treinador Thiago Motta, o capitão da seleção brasileira está liberado para negociar o futuro fora de Turim e dificilmente voltará a vestir a camisa do clube que defende desde 2019. O Napoli, que divide a liderança do campeonato italiano com a Atalanta, já fez uma proposta oficial e aguarda a decisão de Danilo para tê-lo pelas próximas temporadas. O time dirigido por Antônio Conte, por sua vez, não é o único a ter feito contatos pelo jogador de 33 anos, que tem ofertas também de outras ligas e decidirá o futuro no início de 2025. Danilo já está fora da viagem da Juventus para a Arábia Saudita, onde disputará a semifinal da Supercopa da Itália na próxima sexta-feira, diante do Milan. Capitão de velha senhora, Danilo foi informado pela diretoria de que não está mais nos planos de Thiago Motta e de que poderia procurar um novo clube já a partir de janeiro. O vínculo atual vai até o próximo dia 30 de junho, mas a Juve não colocará empecilhos para a liberação. O salário alto e o desejo da nova gestão em desconectar o time de lideranças do passado inviabilizou a permanência do jogador. Desde a chegada do ítalo-brasileiro Thiago Motta, a relação é distante e com desentendimentos, até que o treinador decidiu antecipar o fim da passagem pelo clube. A condução do processo foi criticada por torcedores nas redes sociais. Danilo esteve no radar do Vasco há cerca de um mês e manteve contatos com a antiga diretoria do Flamengo para avaliar um possível retorno, mas sem abrir negociações. Após refletir nas últimas semanas, tomou a decisão de adiar a possibilidade de acerto com um clube brasileiro. O lateral direito está na Juventus desde a temporada 2019, quando chegou do Manchester City, e soma 16 partidas na temporada 2024-25, 8 como titular. Pelo clube, foi campeão de um campeonato italiano, uma Supercopa e 2 Copas da Itália, sendo o primeiro estrangeiro a erguer um troféu como capitão. Revelado pelo América Mineiro e passagem de sucesso pelo Santos de Neymar, se transferiu para o futebol europeu em 2012 e defendeu ainda Porto, Real Madrid e Manchester City antes de chegar à Itália. Na próxima quinta-feira, às 2, tem início a Copinha, principal torneio de base do futebol brasileiro. A competição também é conhecida por revelar muitas joias, e em 2025, não será diferente. E até os europeus já estão de olho em algumas delas. Tradicional jornal espanhol, o AS montou uma lista com 5 nomes para ficar de olho durante a nova edição.
E lá estão jogadores de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Vasco. Vale lembrar que a configuração do calendário da próxima temporada do futebol brasileiro afetou diretamente a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma vez que os estaduais começam mais cedo e muitos clubes apostarão em joias da base em seus respectivos times principais. Porém, ainda assim, nomes promissores não faltam. O jogador do Vasco escolhido foi GB. Inscrito pelo Vasco na Copinha, GB se dividiu entre a base e o time principal do clube carioca em 2024. E, inclusive, o atacante de 19 anos já marcou como profissional, contra o Red Bull Bragantino, no último Brasileirão. Os outros destaques são, Guinegão, Corinthians, Wesley Nathan, Fluminense, Ryan Roberto, Flamengo, e Luiz Benedetti, Palmeiras. O Vasco fará um jogo-treino contra o Volta Redonda no dia 4 de janeiro em São Januário. O teste faz parte da preparação dos clubes para o Campeonato Carioca, que começa no dia 11 de janeiro. O Vasco usará o grupo que se reapresentou na última semana para treinos no CT Moacir Barbosa, composto por jogadores da base e outros que voltam de empréstimo, como Zé Gabriel, Serginho e Di Luca. Vitor Luiz, do time principal, também fará parte. O clube divulgou a lista de atletas que disputarão as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os jogadores já se reapresentaram na sexta-feira para realizar os primeiros exames e dar início à preparação para o torneio. Este primeiro grupo será comandado pela comissão técnica da equipe sub-20, com o treinador Ramon Lima. Goleiros, Valan, Cadu, Pablo e Thiago. Laterais, Valex, Alisson, Melim, Paulinho, Riquelme e Vitor Luiz. Zagueiros, Caio Júnior, Luiz Gustavo, Lincoln e Wallace. Volantes, Bernardo, Di Luca Lucas Eduardo Luiz Felipe Zé Gabriel. Meias, Diego Armedi, Guilherme Estrela, JP e Rafael. Atacantes, Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxwell Alegria, Serginho e Warley.